Sejam bem-vindos, caros espectadores, a um lugar muito além das estrelas. Aqui quem fala é o seu apresentador, o Lucas. E eu sou o Felipe, seu editor e piloto de The Journey. Estamos aqui para abrir um quadro que chamamos de Holocron Nerd. Como fui eu que dei a sugestão do nome do canal, o Felipe foi responsável pelo nome desse. Exatamente. E como nosso querido Lucas sugeriu o nome do canal em referência a Star Trek, eu, por outro lado, resolvi trazer uma homenagem a Star Wars, outro membro da trindade de sci-fi moderno. O Holocron é uma espécie de HD em formato de pirâmide, no qual os Jedi e os Sith colocam conhecimentos valiosos de suas respectivas tradições, o que pretendemos trazer aqui com este quadro. Infelizmente eles não conheciam a tecnologia da nuvem, né, cara? Mas tecnicamente todo arquivo que está em nuvem está em algum lugar. É verdade. Enfim, nós iremos apresentar e dar uma visão geral de alguma obra que a gente acompanha ou que a gente gostaria de apresentar para vocês nesse quadro, certo? Separamos cada parte desse quadro em blocos, né, diferentes, em pedaços diferentes que são fáceis de acompanhar e que você não tem que necessariamente ver na ordem, você pode ver cada bloco como você quiser. E pra começar, a gente vai começar com uma série que, assim, particularmente é muito importante, assim, muito importante pra mim, eu creio que também seja igualmente importante pro Felipe, certo? Muito importante pra nós dois. É claro que nós estamos falando, claro que nós estamos falando de Doctor Who, né? Tá no título do vídeo. A série que alcança seus nada humildes 60 anos esse ano, olha só que coisa, sendo uma das grandes mães da ficção científica moderna que conhecemos atualmente, né? E o primeiro membro da trindade de sci-fi que você comentou aí agora de pouco. You don't have to be afraid of me. I'm an old man. How can an old man like me harm any of you? Começando com uma definição um pouco mais técnica, né? Como que a gente pode definir Doctor Who, cara? Isso é uma tarefa que eu sempre achei um pouco complicada, não vou mentir. Porque, se a gente pega a primeira definição que a gente tem quando a gente pesquisa Doctor Who no Google, né? A gente é apresentado com: a série acompanha o doutor, ou doutora, dependendo da versão, certo? Um cientista de um planeta distante que viaja no tempo a bordo da TARDIS, uma nave que muda sua forma de acordo com seus arredores. O doutor também é capaz de alterar sua própria aparência. Eu acho interessante como eles denotam, tipo, o doutor, a TARDIS e depois a mudança de aparência. Aí você já vê que você pode chamar o personagem de ou doutor ou a doutora, dependendo da encarnação. Isso foi uma coisa que mais a gente que denotou aqui, né? Porque isso do personagem não ter gênero fixo é relativamente recente. O próprio Peter Davison, que é o segundo autor a interpretar o Doutor, já flertava com a ideia do Doutor, né, ter uma encarnação feminina. Feasible that the Doctor could regenerate into a woman, but it's not something I'm considering too seriously. But you can't rule it out. No. E uma coisa importante de comentar aqui também é que o fato do Doutor mudar de rosto é importante colocar numa primeira sinopse, porque sempre que você vai pesquisar Doctor Who no Google, você vai ver lá uma foto de vários homens ali. E é bom que a sinopse já explique o porquê. E essa é a descrição do Google para a série clássica. Pois ele tem outra para a moderna. Ela diz: um excêntrico extraterrestre viaja pelo tempo e espaço para resolver problemas e lutar contra injustiças. Sua antiga e não muito confiável nave espacial se assemelha a uma cabine telefônica, mas ela é muito mais do que parece ser. É menos técnico, por assim dizer. Aqui você tem menos uma descrição certinha da série e você tem mais o plot mesmo, né? E interessante que você denotou, né? É legal uma sinopse apontar como existe essa mudança de aparência, né? De identidade, de personalidade durante a série. Mas aqui ele não denota isso. Ele só dá um básico do básico do básico. Se é isso que o Google nos diz, a gente tem definição de fontes mais oficiais, certo? Pra começar, a gente tem... É verdade. Realmente. Pra começar, a gente tem a página principal da Wikipédia, certo? A original em inglês, né? Que é a fonte mais oficial de páginas da Wikipédia. Que ela diz assim, numa tradução livre:
que Doctor Who é uma série de ficção científica britânica exibida pela BBC desde 1963. A série retrata as aventuras de um senhor do tempo chamado Doctor, doutor ou doutora, um ser extraterrestre de aparência humana. O doutor explora o universo em sua nave espacial / máquina do tempo chamada TARDIS. O exterior da TARDIS aparenta ser uma cabine de polícia britânica, que era um objeto muito comum em 1963 quando a série estreou. Com vários companheiros, o doutor combate inimigos, salva civilizações e ajuda pessoas em apuros. TARDIS Wiki diz que Doctor Who é ambos uma série de TV britânica, como também uma franquia multimídia global e controlada pela BBC. Ela gira em torno de um viajante do tempo chamado de Doctor, doutor, doutora, né? Que é frequentemente retratado, mas certamente não sempre, olha só, vindo de uma raça chamada de Os Senhores do Tempo. Ele viaja pelo tempo e espaço em uma máquina do tempo que ele chama de TARDIS. Esta nave, que se parece com uma pequena cabine de polícia londrina por fora, tem quase infinitas dimensões por dentro. Ela se tornou... Olha, isso é engraçado. Ela se tornou um símbolo tão icônico na cultura britânica que sua atual posse intelectual pertence à BBC do que os seus verdadeiros criadores do Serviço Metropolitano de Polícia. Tem uma história desse, né? No fim dos anos 80... No fim dos anos 80, inclusive, no começo dos anos 80, as cabines telefônicas de polícia estavam saindo de linha, tanto que elas não existem mais. E o próprio arco, o último arco, né, a última história do Quarto Doutor aborda isso, certo? Eles estão tirando as cabines telefônicas de linha, as cabines telefônicas da polícia. E né, a BBC queria ganhar dinheiro em cima da TARDIS, né? Continuar, pô, não vamos parar. Daí levaram para o julgamento e a TARDIS caiu. Agora os direitos de imagem da TARDIS é da BBC, porque a polícia não usa mais. Então já sabe, se forem usar uma cabine de polícia como decoração, não usem a TARDIS, senão a BBC vai processar você. Mas o que você achou dessas definições, cara? Eu, pessoalmente, acho que elas foram muito mais técnicas, deram uma visão geral muito mais ampla do que Doctor Who significa. Mas eu acho que elas não apresentam a série tão bem. E tu? E já eu acho que essa sinopse ela adicionou bastante no que a gente estava falando, né? Porque ela já traz alguns elementos fora da que a gente acabou de ver. E também tem a parte que a gente fala da TARDIS em si, porque nas outras nós não falamos da TARDIS em si como um elemento chave do programa. Realmente. Mas isso da posse intelectual da cabine de polícia foi... Enfim, aí chamou alguns amigos nossos, né, que são fãs, conhecedores da série, eles resumiram em algumas sinopses. Infelizmente só consegui trazer do meu lado. Tenho duas amigas aqui, começando pela minha querida amiga Sabrina. Um beijo pra você, Sabrina, se você estiver assistindo isso. E ela diz: um alienígena de uma civilização antiga foge com uma máquina do tempo para explorar o universo e acaba conhecendo companheiros de viagem no caminho, se encontrando no meio de situações que acaba tendo que intervir e descobrindo um apreço por ajudar os lugares e as pessoas que se depara em sua jornada sem rumo. E eu achei essa muito mais sentimental, por assim dizer, muito mais profunda, né? Mais sobre a trama, como... Seria sobre a trama, não? Exatamente. Porque aqui a gente vê a descrição de um fã, né? E nós, como fãs, a gente já tem... a gente já vê desse jeito, né? A gente já pessoaliza mais um pouco a sinopse, porque ela fala muito com a gente e do que a gente aprendeu com a série. O que pra nós é um conceito importante, né? Realmente. Aí a gente tem aqui agora, essa é da Érica, é uma amiga minha que tem, assim, ela tá aparecendo aqui só com uma menção, mas ela tem um canal no podcast que é o Muralha da Fonte, desculpa. Um abraço pra ela também aí, né, se você estiver me ouvindo, Érica. E ela mandou o seguinte: estranha figura percorre o espaço e o tempo ajudando pessoas pelo caminho. É acompanhada de seus amigos e às vezes inimigos. Dotada de 2 corações e uma genialidade única, ela busca solucionar tudo no diálogo. E em último caso com planos mirabolantes, evitando a violência direta. É a mesma vibe da última, né? Mas ainda assim é diferente.
E assim a gente tem uma boa descrição do que é a série, no sentido de mostrar mais a faceta do doutor como uma pessoa que está sempre lá disposta a ajudar os outros, né? Bom, claro, isso são apenas resumos simples e não fazem muito além de apresentar alguns pontos chaves que compõem a história da série. Bom, como a gente pode notar com as sinopses que a gente apresentou, o mistério é uma parte crucial da série, porque é tudo envolto numa grande magia, que vem do título Doctor Who, uma tradução livre do Dr. Quem, ou Que Doutor. Isso é um dos mistérios centrais da série, e é por isso que a série é tão misteriosa, porque ela já vem de um título que já traz para nós essa ideia de desconhecimento, de curiosidade. E aí que a gente entra, né, nisso que a série, né, ela é, né, como você doutor, ela é uma pergunta, certo? Ela é uma grande interrogação, o título da série. E essa interrogação se espelha no nosso protagonista, que é o doutor, né? O Doctor, a doutora. Essa grande coisa que vive se mutando, se moldando, se expandindo através da história da série, através da história da humanidade também, né? O doutor mesmo, ele, né, o personagem, ele se molda de vez em quando com dados alguns acontecimentos que estão rolando no mundo, e é bem fascinante, né? Você acompanhar um personagem assim. Doctor, certo? Doutor ou doutora, não é o nome. Você vai no cartório, não tá registrado assim, né? Lá no grande cartório de Gallifrey, não tá registrado doutor, não, tá ligado? É só uma maneira que esse personagem se apresenta para as pessoas, para elas conhecerem quem ele verdadeiramente é. É verdade, e isso é algo importante, porque muita gente já vem achando que o nome do personagem é o doutor, que isso seria... Tem gente que acha que a série é médica, né? Que é uma série, né? Tô apresentando o Dr. Who pra uma amiga que eu fiz faz pouco tempo. Eu sei qual que é! É daquele lá que do médico autista, porque não? Não é uma série médica, calma! O pior é que quando eu fui começar a assistir Dr. Who na Cultura, eu via os comerciais e eu achava realmente que tinha alguma coisa de médico. Parecia aquela série super cult da Cultura. O universo todo pediu. O nome dele é Doutor. E ele está de volta. Sério? Após todo esse tempo? Não. Apesar de não ser uma série médica, Doctor Who é um conto sobre uma pessoa que se apresenta como doutor, porque essa pessoa, ela se encontra nessas situações para executar um papel de conselheiro, de curandeiro, por assim dizer, de sábio, para auxiliar e nunca para destruir. Além de, claro, o título do doutor trazer para ele esse aspecto de uma autoridade, alguém com conhecimento. Isso poderia ser até um sinal de que a pessoa vai começar a ter o próprio personagem numa luz diferente quando ele se apresenta como doutor. Principalmente na série clássica, rola muito ele se apresenta como doutor, tipo, então você é um cientista, né? Uma coisa que é legal da gente notar também no doutor, além disso, é como, né, por ele ser essa incógnita ambulante, apesar de nós, né, conhecermos sua essência, sua natureza, por ele ser essa incógnita ambulante, a gente, além de não saber o nome, muitas vezes a gente não sabe as origens do personagem. A gente nunca viu, por exemplo, os reais motivos, os motivos concretos do que o que levou o doutor a começar a sua jornada, né? Ele já deu vários motivos pra gente ao redor, né, com o passar da série. Não pode faltar um grande explorador como ele sem o seu próprio veículo, né? Que é o elemento, né? Que é o artifício que torna toda a mecânica da série o que ela é. A TARDIS, certo? A TARDIS é uma sigla para Time and Relative Dimensions in Space, né? Que significa, né, numa tradução livre, tempo e relativas dimensões no espaço. Ela tem uma característica que é muito única dela, que é ser maior por dentro do que por fora. Isso que você falou é um tópico interessante, porque a TARDIS é a única companion do Doutor que nunca muda. Ela sempre tá lá. Assim como o Doutor é o protagonista da série, e obviamente ele sempre tá lá, né? A TARDIS também. A TARDIS é esse elemento que, embora a série mude e ela mesma mude, assim como o Doutor, ela sempre está lá, sendo a mesma TARDIS que ela era desde o começo. Ela não é apenas uma máquina, né? Ela não é
um objeto que o doutor usa. TARDIS é uma pessoa, né? É um ser vivo inteligente que tem demonstrado sinais de ciência, de inteligência. Well, these things are usually on the street. Feel it. Feel it, you feel it? It's a faint vibration. It's alive. E também não podemos deixar de falar sobre os Companions da série. Os Companions são um meio que o telespectador tem de se comunicar com o doutor e com os outros elementos da série. Eles são os nossos olhos e ouvidos. Alguns ousam até a dizer que a série seria mais sobre os Companions do que sobre o doutor, porque nós sempre vemos o doutor no ponto de vista das Companions. E também podemos pontuar que, assim como o doutor viaja para muitos planetas, lugares e tempos, a gente vê também Companions de todos esses lugares e tempos, como alienígenas meio planta, ou então como pessoas do século XXI. É sempre muito divertido, né? Principalmente porque você pode brincar muito com o leque de personagens que podem vir a viajar com o doutor, né? Dos jeitos diferentes que eles resolvem as situações, né? As linhas de raciocínio, os desejos, os pensamentos deles são sempre personagens muito únicos, né? Cada um deles. Infelizmente isso não vem acontecendo muito, né? Já que eles estão se utilizando muito desse artifício da Companion ser alguém atual do nosso século que vai ser os nossos olhos atuais pro doutor. E não mais estamos explorando possibilidades como pessoas de outros planetas, de outros tempos, de outras épocas e acabar se limitando ao século XXI e mais precisamente ao momento atual. E assim, esses são só a gente tá raspando a superfície, né? Apesar de a gente ter muitos compêndios que são da série moderna, você pode pegar desde a série clássica, né? A gente pode notar muitas características únicas. Lá quando começou a série, em 63, apesar de a gente ter o doutor, a gente também tinha a Susan, que é ninguém menos que a neta do doutor. A neta, cara. O doutor saiu de lá, ele tinha filho, tinha neto. E ela ela é bem do planeta, né, da herança passada do doutor. E ironicamente, ela que é o estopim, atraindo os outros dois compêndios, né, do primeiro time TARDIS, né? E existiu os outros dois compêndios dessa época, que é o Ian e a Bárbara, certo? Eu amo os dois. O Ian e a Bárbara são, sim, compêndios, na minha opinião, completos. Eles têm isso, né? Eles têm professores dos anos 60 que eram a modernidade, que eram os atuais, né? Isso colabora com o fato do doutor ter fugido apenas com a sua neta do planeta, né? E aí fica meio que essa vaga dos pais da Susan e acaba sendo ocupada por esses professores. Que é interessante porque, embora os professores da Susan fossem um pouco receosos com ela não tinha mais ninguém, ela não era amiga de ninguém. Solidão. Aí nós temos o Ben e a Polly que são, né, que seguem meio essa tendência de casal de companion do Ian e da Bárbara. A gente vai pra, né, pro Jamie, que eu mencionei anteriormente. Jamie que é um dos companions mais importantes da série, basicamente por toda a existência do Segundo Doutor. Ele entrou numa história lá bem no comecinho e foi até a última história do Segundo Doutor. Ele é o companion fiel do segundo doutor. Ele sempre tá lá pra lutar, pra fazer a parte mais pesada. A Zoe, ela tem uma personalidade mais assim... Eu vou dizer que ela era uma feminista da época, certo? Ela é uma feminista dos 60. No que a Vicky era mais menininha, mais, né? Eu tô aqui pra ser, né, pra ser bajulada pelo doutor, porque eu sou a garotinha dele agora. A Zoe era mais uma coisa assim, doutor, agora eu tenho que ir. A inteligência da Zoe se equiparava com o do doutor, né? E é uma coisa que é importante falar sobre os bastidores da série, que a série foi criada também por uma mulher, que ajudou a idealizar o programa juntamente com o Sidney Newman. Então o Dr. Who sempre teve essa veia feminista. A gente vai, né, a gente tem, da época do Terceiro Doutor, a gente tem mulher no exército com a Liz Shaw. A gente tem, né, a Liz, começa com a Liz, vai com a Jo. A gente tem participação, né, do Brigadeiro Lethbridge Stewart, que é essa figura, assim, né, ele é provavelmente um dos personagens mais importantes da série. Ele que, né, foi fundar a Unity, que é essa organização militar que protege a Terra, que surgiu por causa do Doutor. A gente vai comentar um pouco mais pra frente. A Sarah Jane, ela entra, né, nessa mesma época aí. A Sarah é uma jornalista, proposta, né?
Aí vai da Lila, a gente tem a Romana que, né, ela faz esse rolê de fazer a ponte com o passado do doutor, ela é uma senhora do tempo também, né, a gente teve 2 versões da Romana viajando com o doutor, né. A gente tem o Adric, que é o companion, acho que com a morte mais lembrada pelo fandom. Ele começou como alguém, assim, um nerd... um nerd irritante que o povo não gostava muito, pra depois virar essa figura assim de muito peso na história do doutor. Justamente porque ele foi um dos poucos companheiros a fazer um grande sacrifício, né? Sim. Porque a primeira vez que a gente teve isso foi com a Catarina. Só que a Catarina, ela ficou... Quantos episódios ela ficou? Cara, acho que uns 4. Então a Catarina nunca teve esse apelo pro público. A Sarah Kingdom também não, porque ela também morre no mesmo arco que a Catarina morre. Embora seja um arco de 12 episódios, o público não teve tempo de se apegar quanto a ela. O Edio que ele passa do final da Era do Quarto Doutor pra até quase metade da Era do Quinto. E vai evoluindo, temos a Mel que... A Mel tem uma história complicada, ela é bem única pelos motivos errados. E daí a gente entra na Ace, que a Ace, assim, ela tem toda uma energia própria, ela tem todo uma personalidade única, ainda mais que ela foi escrita com a ideia de ser a primeira representação lésbica da série, certo? Nunca conseguiram realizar isso quando a série tava em tela, mas ela foi idealizada para ser bem assim... fora dos eixos, bem assim, né? Você pega a última história da série clássica Survival, tem a amiga dela lá que é transformada em alienígena, era pra elas terem uma relação amorosa, né? Subentendida ali. We can hunt in the dark. I'll get you something. I'll make you well again. Sempre foi uma coisa assim, Doctor Who, né? Não vou dizer que a série clássica é perfeita, ela tem seus problemas, né? Diga-se de passagem, muito yellow face a série clássica tem. A sugestão entra direto pro subconsciente. 3, 2, 1. Olhos abertos. Mas ela sempre procurava, né, quebrar os paradigmas com isso. A Grace, que é a primeira companion, que é um interesse amoroso pro doutor, certo, né? Apesar dela, né, aparecer, viver ali só naquela história, no filme, ela é primeira pessoa que se envolve amorosamente com o doutor. É uma coisa exclusiva na época, né? Ainda mais pro doutor o 8º doutor do Paul McGann, que era muito próprio, tinha todo esse charme, assim, dele, a respeito dele. Então foi interessante eles fazerem isso com uma companion, né? Que é uma coisa que foi espelhado quando chegou a Rose, certo? A Rose foi a companion com interesse amoroso do doutor, né? Ela que abriu a série. O primeiro episódio da série nova é literalmente o nome dela. Então a gente vê tudo assim da perspectiva dela. Ela, né? Ela é pé no chão, ela trabalha numa loja de roupa. Ela tem uma... Né, ela foi criada por uma mãe solteira, o pai dela morreu quando ela era nova. Ela é simples, ela gosta de ver as coisas com uma maravilha simples, com uma maravilha assim, verdadeira, de coração aberto, certo? Muitas pessoas, eu posso dizer que muitas pessoas acho que se apaixonaram por ela do mesmo jeito que o doutor se apaixonou por ela, né? Ela representa muito essa essência do que o doutor gosta na humanidade, né? Que ela ela é inocente, mas ela não é tola, né? Ela é inteligente, ela é inteligente com essa inocência dela. E ela é um ponto em comum, né, com os seres humanos, porque ela é justamente criada para encarnar o cidadão normal, o cidadão atual, moderno. Ela é o Peter Parker de Doctor Who. Basicamente. Agora a gente foi longe. Isso ajuda em quê? A Marta, surreal, ela é médica, né? Eu tava estudando pra medicina quando ela apareceu. Aí a gente parte depois pra Donna. Nossa, eu amo a Donna. A Donna, ela tem uma química. Ela tem uma química igual e oposta. Pra mim é a melhor companion da série moderna.
Também. Eu estou muito feliz que ela vai aparecer nos especiais, não vou mentir. Que da primeira vez que a gente assiste, a gente não dá nada pra ela. A gente Sim. fala, só mais uma companion aqui pra tapar o buraco. Porque ela veio nesse meio entre o doutor perder a Rose. Inclusive, a última cena de Doomsday, que é o episódio que a Rose, em teoria, a parte dessa pra melhor, aparece a dona lá na tarde do doutor. Ou seja, ele tava acabando de chorar, que perdeu a Rose, que era o amor da vida dele até então. É do nada, papum! Mulher vestida de noiva na tarde dele. A gente chega na Amy, que é mais uma... Eu vou dizer que é mais uma Rose, mas ela tem uma história própria mais divergente, mais interessante que o doutor. O noivo e eventual marido dela, que é o Rory, entra também. Os dois, né, têm aventuras juntos. Inclusive, os dois concebem a filha deles dentro da TARDIS, pra dizer o mínimo. A gente avança da Clara, a gente tem o Nardole, que eu falei que o Nardole ele é o companion fora dos eixos. É outro companion desses que era pra aparecer em apenas um episódio e voltou pro outro. Sim, é um desses casos também. A gente tem a Bill, que é... Eu diria que ela tem o arco mais, assim, tenso da história, porque ela basicamente, assim, ela é atacada de todos os lados. Inclusive, ela oficialmente morre numa história. Mas ela sai por cima por causa da determinação dela, por causa do apoio que o doutor deu pra ela, né? Os dois têm muito essa dinâmica de aluna e mestre, né? Chegou na época do doutor. Eles têm uma família basicamente completa. Eles têm um avô, um neto, tem ali a Yas, que ela meio, né? Ela tem uma dinâmica própria com o Ryan, porque, né, eles cresceram na mesma cidade, eles são da mesma origem, então eles têm uma história em comum. E a própria doutora chama a TARDIS Team, né? O time TARDIS dela de FAM, né? De família. FAM é uma abreviação de família, né? Chama eles de família. Salve, salve família! Os companions, lindos, maravilhosos. Eu posso fazer um vídeo só falando deles. Mas a gente tem mais coisa pra falar. Um dia nós faremos. Até porque faltou um dos meus companions favoritos nesse vídeo, que é justamente Steven Taylor.